A ideia surgiu em 97. Há 9 anos, o jornalista curitibano Eduardo Fenianos resolveu fazer uma expedição maluca, mas de um valor cultural urbano muito grande. Ele quis conhecer detalhadamente a cidade onde mora. Mais tarde, Eduardo fez mais 2 expedições, por São Paulo e Florianópolis. Recentemente, terminou seu último trabalho pelo centro de Curitiba. Foi uma semana conhecendo desde a Boca do Lixo ao hotel mais luxuoso. O urbenauta Eduardo Fenianos e suas histórias estão no Saiba Mais de hoje. E aqui com a gente no estúdio, o urbenauta Eduardo Fenianos. Eduardo, primeiro, muito obrigado por ter vindo. O que faz um urbenauta? O que é um urbenauta? É o cara que navega pelas cidades? Isso mesmo. Vamos começar explicando pela etimologia da palavra. Urbe, do latim cidade, nauta, navegador, desbravador. Então, um urbenauta seria um navegador urbano, um desbravador de selvas urbanas. Eu ainda brinco que se um astronauta vai para a Lua, o urbenauta vai para a Rua. E hoje, né, o internauta, temos vários hoje a moda é o internauta, não o urbenauta. Né? Mas isso até, eu gosto muito do Gramsci, que ele fala assim que a ironia destrói muita coisa. E eu acho que eu vejo várias situações estranhas, e às vezes até ridículas na sociedade. Eu acho que uma forma de você mexer com isso, abrir as vendas dos olhos das pessoas, é você ironizar. Então eu brinco também que o internauta viaja no mundo virtual, o urbenauta vai para o mundo real. E isso no jornalismo é importantíssimo hoje. Nós estamos esquecendo de checar, de vir buscar a realidade com os seus próprios olhos. Então eu falo assim, eu prefiro ver uma vez com os meus próprios olhos do que ouvir dizer 1000 vezes. Quer dizer, é um convite até para largar do computador e ir para a rua conhecer as pessoas. Verdade. É um grande laboratório de sociologia. De sociologia, de antropologia, de jornalismo. Você é formado em jornalismo? Eu sou formado em jornalismo. E eu acho impressionante como cada área encontra uma ligação com esse trabalho de urbenautear. Para o mundo das letras, você é como se fosse o Flanet do Baudelaire. Na antropologia, o fato de estar sempre com as pessoas, navegar por classes sociais diferentes, é uma forma muito interessante de estar pesquisando as pessoas, o mundo humano. Para a sociologia, né, eu digo que você viajar numa cidade é você estar num dia no alto da pirâmide social, outro dia você está lá embaixo. A cidade é uma criação humana, ou seja, ela é um símbolo. Portanto, você quer entender o ser humano, viaje na cidade, que vai ser um ótimo lugar. O Sócrates até falava que quando ele queria entender a natureza, ele ia para os arredores de Atenas. Mas quando ele queria entender o ser humano, ele ia para o Ágora, né? Então ia para a cidade, para a polis. Você trabalha com projetos, você tem 4 projetos desenvolvidos. Uma expedição por Curitiba, São Paulo, Florianópolis e agora novamente... Mais pelo Paraná também, que já tem 2 livros publicados sobre o Paraná, que ele está indo em partes, é uma expedição... A ideia é lançamento de livros depois das expedições? Lançamento de livros, hoje a gente produz na editora também DVD e vídeos. Todo o material que possa aproximar alunos, principalmente o cidadão da cidade, o morador da região em que ele vive, a gente produz. Mapas... O primeiro projeto foi desenvolvido quando? Foi entre 1997 e 1998, em Curitiba, quando eu naveguei os 216 quilômetros de rios da cidade. 216 quilômetros de rios, que cortam só o município. E conheci as 8.124 ruas oficiais de Curitiba em 100 dias, sempre comendo e dormindo na casa das pessoas. Isso significa o quê? Ter passado por todos os rios que cortam Curitiba e por todas as ruas da cidade? Dos rios, eu naveguei os 5 grandes rios que formam a bacia de Curitiba: Passaúna, Barigui, Atuba, Iguaçu e Belém. Pequenos rios eu via desaguando nesses grandes rios. E significa também conhecer todas as ruas da cidade. Eu conheço até aquelas que não existem no mapa. E o projeto durou quanto tempo? Durou 100 dias, era para durar 90, ele era até uma brincadeira com a viagem do Phileas Fogg, do Júlio Verne, volta ao mundo em 80 dias. Eu falava, Curitiba é no mínimo 10, então ficou volta por Curitiba em 90 dias. Que era até uma brincadeira, chamar as pessoas para mostrar que você sabendo olhar, uma viagem pode ser muito longa. E como eu encontrei um número de ruas que não existiam no mapa, isso acabou atrasando a viagem e ela se tornou uma viagem de 100 dias. Você tem apoio de alguém? Você vai sozinho? Em todas as viagens tem os apoios de patrocinadores,
Mas basicamente na primeira fase, que eu chamo de a fase selva, tanto nas viagens que eu fiz em Curitiba quanto em São Paulo, aqui eu procurei o apoio do Corpo de Bombeiros, porque não dá para se entrar nos rios de uma maneira irresponsável. O Corpo de Bombeiros ficou comigo 14 dias, foi um super apoio, foram 6 homens dirigidos pelo Cabo Osterló. Me lembro muito bem deles, tenho muitas saudades, se algum deles estiver assistindo. Tem inclusive uma história aí que você me contou antes do início da gravação do programa. Que eu fui até o Corpo de Bombeiros, além de pedir esse apoio logístico, né, e profissional, eles me emprestaram 4 barcos. E o major da corporação, na época, ele falou assim, olha, só tem uma questão, se você furar um dos barcos, você tem que pagar. E eu, na época, ainda brinquei, não se preocupe, não vai acontecer nada. Mas eu furei os 4. Estragou os 4 e teve que pagar. Estraguei os 4 barcos, furamos barco em geladeira e fogão navegando o Rio Barigui. Tivemos barcos furados no Rio Belém, no Passaúna, e foi um gasto aí de aproximadamente R$ 1.600. Era o dinheiro que eu tinha para alimentação. Sim, exato. E a partir daí que surgiu a ideia de fazer essas expedições sem dinheiro no bolso? O que acontece? O brasileiro, como dizem, tem esse jogo de cintura. Eu tinha tudo organizadinho, onde que eu ia comer, como. Essa verba que foi utilizada para arrumar os barcos, foi-se. E aí sim que eu comecei a pedir para comer e dormir na casa das pessoas. E isso acabou se tornando a melhor parte e o que caracteriza as viagens das expedições Urbenauta, que é você viajar sem dinheiro ou com uma verba mínima, no máximo às vezes para gasolina, se forçando a se comunicar com as pessoas, a dormir e comer nas suas casas. Quer dizer, a proposta é sair de casa e voltar só depois da expedição terminada. Sim. Você não volta mais para casa, não come em casa, não dorme em casa. E isso para mim, além mesmo estando em casa, na cidade? Mesmo estando na cidade. Então, quando eu fiz em São Paulo, eu me mudei para São Paulo, tenho uma casa fixa lá, tanto que quando fui conhecer o meu bairro, eu dormi na casa da minha vizinha. Você cria umas situações estranhas. Mas daí a pessoa, mas o cara é maluco e tal. O que aconteceu? Eu olhei como eu me comportava com os olhos da minha vizinha. E isso é um comportamento que nós não fazemos mais na sociedade de hoje. Está todo mundo muito preocupado com a sua própria sobrevivência. Quando esquecemos que viver em uma cidade é viver em comunidade, ou seja, em lugar comum. Eu acho muito bonito que as palavras comunidade e comunicação têm a mesma raiz. Isso não é à toa. E é esse exercício que eu faço. Então a dona Magna falava, Eduardo, como é que tá? Eu falava, dona Magna, quando eu escuto música alta, atrapalha? Ela falava, atrapalha um pouquinho. Ou seja, o outro é o teu espelho durante essas viagens. Passa a se ver com os olhos do vizinho. Com os olhos do outro. E qual foi o resultado, Eduardo, dessa primeira expedição aí de Curitiba, antes de voltarmos aí à história de São Paulo? Nossa, a viagem de Curitiba ainda dá resultados. Até agora eu editei 28 livros sobre os bairros de Curitiba. 28 livros. Com histórias sobre os bairros, nome de ruas? São livretos que vão para as escolas. Eles não foram muito bem divulgados porque a gente não tem verba alta para fazer isso. É um material complicado porque muitas vezes você trabalha com a periferia, tem empresas que não querem ligar seu nome à periferia. E é um material que eu pretendo terminar, se tudo der certo, até o final desse ano. Mas dormindo na casa das pessoas eu levantava as histórias, era muito bonito. Às vezes os moradores reuniam os moradores mais antigos do bairro e eu ficava ali até 1 hora, 2 horas da manhã, ouvindo histórias, pegando fotos antigas, entrevistando. E os livros são basicamente resumidos em 4 partes. Explicamos o nome, explicamos a geografia do bairro, a história, depois a realidade deles e ainda colocamos os nomes das principais ruas do bairro com a sua biografia. Aí saiu um livro chamado Manual Curitiba, saiu um livro, um filme sobre a viagem, saiu um álbum fotográfico chamado Almanac Curitiba. Hoje a gente tem mais quase 500 mil de mapas editados sobre a cidade de Curitiba, mais as palestras que eu já fui dar nas escolas. É uma viagem em que você produz muita informação. É uma aula sobre a cidade. É uma aula sobre a cidade, tanto que a nossa editora se chama Universidade com C. Com C. E não é um erro de gramática, mas sim o resumo de um ideal, de um conceito, que é utilizar a cidade como sala de aula. Foi nessa primeira viagem que você se deparou com as 3 senhoras, a Rosalina, a Maria e a Iracema? Entre muitas pessoas que eu conheci 3 senhoras que... uma era viúva e 2 delas nunca casaram.
E moravam juntas, não sei ainda Três hoje. irmãs? 3 irmãs que tinham ainda no bairro do Seminário o fogão a lenha. E eu fiz uma das fotos que eu mais gosto da viagem, que era mais ou menos umas 5h30 da tarde, o sol entrou pela janela. Essa foto pegou, está no teu site, né? Está no site, está no livro também, nesse Almanac Curitiba. O sol brilhando sobre o fogão a lenha e fazendo reflexo numa chaleira em que elas iam preparar um chá para mim. E Você dormiu na casa delas? Não, na casa delas eu não dormi. Elas não deixaram porque ainda comentaram que o que as pessoas iam pensar de um homem dormindo na casa delas. 2 delas ainda não nunca tinham casado e aí eu não tive não quis me intrometer muito na vida particular delas, mas eram virgens. Isso aconteceu já em outras viagens, em São Paulo também dormi na casa de uma senhora. E conversando com essas pessoas, você deve descobrir curiosidades inimagináveis sobre a cidade. Nossa! O que as 3, por exemplo, tinham para falar sobre Curitiba? Elas me contaram muitas histórias de como era Curitiba da época do passado, o porquê que elas não casaram, porque uma olhava para um, não gostava, elas falaram que acabaram escolhendo muito exigentes. E acabaram não tendo nada. Mas sobre a cidade mesmo, o que você acabou descobrindo que não se fala Elas muito, me deram a dica muito? Que elas conheciam, a senhora que recebeu a primeira carteira de motorista em Curitiba, que daí eu fui atrás checar, que é a dona Dalila de Castro Lacerda, que foi presidente da Sociedade Cívica Feminina que tem ali no Largo da Ordem, no Belvedere. Então elas vão contando, porque na época diziam que aconteceu isso. E esses causos que eu ia tendo anotados ia passando para os livros e levantando a história sempre assim. Eu perguntava, vocês nasceram na década de 30, então como que era Curitiba nos anos 30, 40, 50, 60, 70, até chegar aos dias de hoje. Foi ali que, nessa primeira expedição, que surgiu a história do Marco Zero de Curitiba? Onde foi. Você fez uma enquete foi. E descobriu que as pessoas não sabiam onde ficava? Eu me vesti como turista durante a viagem e fiquei ali perguntando com sotaque espanhol, onde é que é o Marco Zero, onde é o Marco Zero? E eu sentado no lugar onde Curitiba foi fundada oficialmente. E nenhuma delas soube responder. Quer dizer, ali você descobriu que o curitibano mal conhecia a sua cidade. Mal conhece. E agora até eu estou levantando uma outra questão, depois que fiz essa viagem ao centro de Curitiba, que, na verdade, a partir dos anos 40, esse ponto importante da cidade passou por um processo de degradação. De esquecimento. Se você olhar o que era esse Marco Zero, o que era a Praça Tiradentes nos anos 30, ele é maravilhoso. Isso tem até no nosso site, www.urbenauta.com.br. Ele foi sendo esquecido, foi jogado para um canto. Então eu acabei raciocinando o seguinte, que não é culpa do curitibano, mas sim do administrador público. Nós, como, vamos dizer, formadores de opinião, educadores, temos a responsabilidade de mostrar para a cidade o lugar em que ela nasceu. E hoje o Marco Zero é um obelisco desse tamanho, escondido, onde os carros passam rápido, um lugar acanhado, mal cuidado, de baixo astral até, mal conservado, que não honra o fato de ter sido ali o lugar em que Curitiba nasceu. E outra, esse lugar em que Curitiba nasceu sempre serviu como um escravo, um vassalo das negociações políticas. Ele começou como Largo da Matriz, que é claro, né? Praça da Igreja, vamos traduzir, Sim. Que era a Praça da Capela. Na época do Império, Dom Pedro II, ele se chamou Largo Dom Pedro II, quando Dom Pedro veio para cá em 1880, vamos homenageá-lo. E depois, na República, Praça Tiradentes. Eu acredito que isso está errado. O nome do lugar devia ser ou Praça da Fundação ou Praça do Marco Zero. Por quê? Praça da Fundação. Foi aqui em que Curitiba foi fundada. Já fica mais fácil. Claro, a própria cidade começa a se discutir. Se isso mudou durante 2 ou 3 vezes durante a história da cidade, que tem 300 e poucos anos, por que não se mudar uma outra vez? Eu defendo isso. Essa é uma das minhas proposições depois dessa viagem que eu fiz ao centro. Não só mudar a Praça Tiradentes, um profundo processo de revitalização, como mudar o seu nome também. Agora, uma expedição dessa por Curitiba, por um curitibano,
um urbenauta curitibano, é, na verdade, uma grande declaração de amor, né, à sua própria cidade. É uma declaração prática, que não fica só no discurso. Eu vejo muita gente falar que gosta da cidade, isso muitas vezes eu vejo no mundo político. Quando um político fala que ama a cidade, ele tem que também, na prática, não ficar lutando para se dar alvará para lugares que vão ajudar no processo de degradação, não só do centro da cidade, mas como de outras partes. Eu moro no Alto da 15 e hoje vejo bares abrindo no lugar, na minha rua, numa região ali que fica entre ZR1 e ZR3. E se você for olhar o código de posturas da cidade, isso é proibido. E já bateu ali polícia, já bateu vários órgãos. E como é que se dá um alvará para um estabelecimento desse? Então, o cuidado que se tem pela cidade, para mim, não fica no discurso, ele é prático. Então, ok, Eduardo, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu gostaria de conversar com você sobre o seu último projeto, sua última expedição, o Centro Vivo de Curitiba. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Confira a nova grade de programação da UFPR-TV. Toda segunda-feira, Saiba Mais e Vocação. Na terça, Marketing e Comunicação e Ciência. Quarta-feira, você assiste Persona e Em Tese. Na quinta, tem Caldo de Cultura e Olho Clínico. E na sexta-feira, Cobras e Lagartos e Olhar Acadêmico. Os programas inéditos são apresentados sempre a partir das 7 da noite e seguidos de reprise. Você assiste o programa Saiba Mais, que hoje entrevista o urbenauta Eduardo Fenianos. Eduardo, no primeiro bloco a gente esgotou o assunto aí da expedição sobre Curitiba. Tem ainda para a gente falar a expedição sobre São Paulo, sobre parte do estado do Paraná e Florianópolis. Florianópolis, que foi uma expedição mais curta, se limitou ao quê? Ela foi uma expedição experimental, foram 10 dias para uma revista, uma encomenda de uma matéria para uma revista de São Paulo, e eu tinha que ficar lá sem dinheiro, só tinha combustível e desafios. Comer um famoso sequência de camarão, dormir nos hotéis mais chiques e queriam que eu dormisse na casa do Guga também. E aí eu fiz que a viagem tinha que também chegar aos 4 pontos. Chegou a dormir na casa dele ou não? Não, ele estava viajando. Mas eu falei que eu volto ainda para Florianópolis e vou tentar. E aí alcançar os 4 pontos extremos, os 4 pontos cardeais de Florianópolis. Da ilha? Da ilha. E aí deu para eu ter uma visão não tão completa quanto eu tenho de São Paulo, Curitiba, mas eu vi que eu já posso fazer expedições mais curtas e ao mesmo tempo produzir material como a gente produz nos dias de hoje. Uhum. Essa expedição a Florianópolis durou quanto tempo? Essa foi 10 dias. 10 dias. 10 dias. Essa foi a menor de todas? Foi a menor de todas. E a maior? A maior foi por São Paulo, fiquei 4 meses sem voltar para casa, depois de ficar estudando a cidade 1 ano e meio. Ou seja, foi uma expedição que durou quase 2 anos. Foi um projeto que começou com a TV Globo, com a Rede Globo, e depois acabou com a TV Cultura. Em São Paulo ele era veiculado aos sábados na TV Globo, no UOL, Universo Online, e na Rádio Eldorado. E aí eu tinha um contrato de exclusividade com a TV Globo por 1 ano. Aí depois que esse contrato terminou, eu tinha as minhas imagens, tranquilo, e aí sim passei a veicular em outros canais. Então fechei daí também mais uma pauta com o Fantástico. A gente fez uma série chamada Os Urbenautas, em que eu escolhi 4 pessoas que me deram abrigo durante a minha viagem para eles viverem a mesma situação. Foi em São Paulo que teve a história da vizinha? Se Isso, na casa da vizinha. Em São Paulo eu dormi na casa da minha vizinha, foi bem interessante. E aí fiz também uma série para a TV Cultura, que foi patrocinada pela Porto Seguro Seguros. Durante 4 meses nós fizemos o resumo da expedição. Aí ela deu certo, e aí sim a TV Rá-Tim-Bum comprou a ideia, e hoje tem um programa infantil na TV Rá-Tim-Bum para a garotada, que é para aproximá-los da realidade. E que resumo você faz dessa expedição de São Paulo? São Paulo é a cidade mais surreal que eu já vi no mundo, e as situações mais estranhas. Então, é uma cidade em que você não tem 8 ou 80, em que você tem 0,008 ou 8 milhões. Os extremos são impressionantes. Então, ao mesmo tempo que eu encontro um rio como o Rio Ipiranga, que é um marco da nossa independência, mais poluído que o Rio Tietê,
eu encontro no extremo sul de São Paulo uma cachoeira de 70 metros com água pura ainda correndo no território. E isso para mim foi uma das maiores recompensas na viagem, porque era um lugar que nem a prefeitura conhecia. E eu fiz tanto auê em cima daquilo que aquilo acabou se transformando numa área de preservação ambiental. Hoje aquilo é cuidado e é um dos lugares Valeu no planeta... o barulho. Valeu. É um dos lugares no planeta que eu mais amo. Essa cachoeira do Rio Capivari. Eu naveguei o Rio Capivari inteiro com a ajuda do Esquadrão Pelicano da Força Aérea Brasileira. A gente via por cartas topográficas, por isso esse excesso de planejamento que você tinha ali, áreas bastante acidentadas. E aí sim eu chamei esse pessoal do Esquadrão Pelicano e quando eles viram a cachoeira, eles ficaram impressionados. Ele olhava no mapa e falava, isso aqui está em São Paulo ainda? Está em São Paulo? Eu falo, olha, ainda tem 2,5 km para a gente conhecer. Uhum. E também o caráter humano da cidade. O fato de um dia eu estar dormindo numa favela, no outro dia eu estar dormindo na mansão da Maria Braga, que me acolheu na sua casa, ter o contato com a cultura, dormir na casa de quem eu era fã, que era Orlando Vilas Boas. Também? Então, também. Como é que é essa história de dormir na casa de pessoas diferentes toda noite? Como é que é isso? Como é que as pessoas te procuram, você que pede abrigo? Os dois. Para mim é a melhor parte da viagem. É aí que eu faço os meus estudos antropológicos. Aí que o professor Orlando me falou... Aí é sentar e bater papo depois de um cafezinho? Isso. E outra, muitas vezes eu não fico fazendo entrevistas com as pessoas. É bate-papo mesmo. Eu vou pela observação. A realidade está posta, basta você olhar. Tanto que tem um professor americano chamado David William Foster, ele fez uma análise do meu trabalho e disse que é um tipo de metodologia. A casa da pessoa está ali, eu fico vivendo a vida dela. E aí eu tiro as minhas conclusões e faço os meus relatos. Mas é um treinamento isso, né? Porque para você não interferir na realidade... E até as próprias filmagens, eu brinco assim que eu faço no estilo de aniversário de criança. Eu levo hoje, você tem câmeras digitais que têm uma qualidade muito boa, então eu solto a câmera na mão das pessoas, deixo elas brincando, gasto muita fita, e aí sim elas vão se mostrando. E isso eu pude ver que é bem melhor no dia em que o SPTV da Globo foi me acompanhar numa casa. Eu estava lá com eles brincando com a câmera e a gente comendo na casa deles de uma maneira muito simples. Pegando a comida na panela e só tinha feijão e arroz. Quando o pessoal do SPTV ligou dizendo que ia para lá e eu pedi autorização, foi a maior correria na casa. Eles foram buscar talheres na vizinhança, eles foram comprar uma mistura, foram comprar um frango, porque eles não queriam aparecer na televisão na realidade daquele deles. jeito. Eu falei, mas o que estão... como que a gente vai aparecer na Globo assim? E aí eu vi que a melhor maneira é você não utilizar a iluminação. Eu prefiro perder em qualidade do que perder em realidade. Esse é o meu estilo de documentar. Agora, como é que foi sobreviver numa cidade como São Paulo, como disse você, de extremos absurdos, sem dinheiro? Foi muito difícil. Eu acho que eu vivi... Comendo feijão e arroz? Veja, na periferia, quando eu fui para a periferia, eu não tive grandes dificuldades porque a periferia é um lugar acostumado a dividir. Era muito mais fácil. Então, eu comecei quando você perguntou como chegar na casa das pessoas, eu pintei todo o meu Jeep lá, a Urbenave. E aí eu criava situações em que o pessoal é muito curioso e vinha conversar comigo. Eu contava a minha história. E eu já falava, até se vocês deixarem, eu posso ir dormir, posso ir comer na sua casa? Daí eles falavam, não, então venha. E mesmo o pouco que se tinha, se dividia. E aí, quando a pessoa via que eu não era um ladronauta, né, já falava, se quisesse, já dorme aqui. E aí, eu também fazia boletins pela rádio, sempre que eu aparecia na TV. No começo, já que o SPTV... Essa exposição na televisão e no rádio ajuda. Tinha bairros da periferia que eu aparecia como um artista. Ficava... Então, depois, em que a gente falou, não, vamos deixar e você se vira. Aí era mais difícil. Então, nos bairros nobres, tanto que na Barra Funda, que é um bairro que tem um nível financeiro melhor, eu dormi na rua, porque eu não conseguia um lugar, não conseguia um abrigo. Algumas vezes na rua? Não, só nesse dia. Depois que aconteceu, eu fiquei muito ligado em conseguir um lugar, um abrigo, porque é muito ruim dormir na rua. Eu tinha, a minha viagem não é só dormir na rua. Minha viagem é acordar, conhecer as ruas, conhecer os bairros,
cumprir com as metas estabelecidas, filmar, fotografar, escrever, fazer diários de bordo para depois transformar isso em livros. Eu tenho que dormir bem. E nesse dia na rua eu não consegui. Além do medo, né? Você tem medo. E na época tinham queimado aquele índio, acho que o Galdino, em Brasília. Eu lembrava daquilo. Só depois de um tempo em que eu consegui dormir ainda na esquina do lugar em que eu estava dormindo, bateram 2 carros para você sentir o cansaço em que eu estava. Eu não consegui nem levantar para ir lá filmar, ver o que estava acontecendo. Esse dormir daí também só na rua, até um estudante de sociologia da USP falou, se você não tivesse dormido na rua, tua viagem não teria sido completa. E nesse ponto eu me aprofundo nos lugares, daí falo, não, vai dormir com os mendigos em tal lugar. Eu vou, e eu procuro experimentar todas as situações. E Quando te dizem, por exemplo, não vá a determinado lugar porque é inseguro, você vai? Daí é outra regra. É justamente nesse lugar que eu tenho que ir. Não vá na favela tal, porque ali é perigoso. Tenho que ir. Tanto que as 2 grandes favelas de São Paulo, que é a Paraisópolis e a outra... Nossa, me fugiu o nome agora. Eu entrei. E entro até hoje, porque você fica num grau tal de amizade hoje que por você um permanece espaço conquistado, né? Eu acho que pode contar até com isso, porque... Mas na época, como é que foi? Entrar num lugar onde não era recomendável que entrasse? Eu montava estratégias. Primeiro que eu sabia que entrar de noite não era bom. Eu procurava entrar sempre muito cedo, 7h30, 8 horas da manhã. Entrava nesse lugar e estabelecia relações de confiança. O que eram essas relações de confiança? Quando eu conhecia um morador, eu pedia, como é que é? Eu sabia que tinha que ter alguma coisa ali. Às vezes, como chegou até aqui em Curitiba, o pessoal mesmo me parava. O que você está fazendo aqui? Aí eu contava a minha história, tinha uma que era muito engraçada, que eu contava a minha história, o cara falava assim, cara, a gente que fuma é você que fica chapado. Pô, onde essa ideia, não sei o quê. E aí são milhões de histórias com esse mundo, e daí eu contava, e ele falava assim, muitas vezes esses reis do tráfico, né, falavam, se acontecer qualquer coisa, você fala em meu nome. E quando acontecia, como já aconteceu, de alguém chegar com um revólver e falar, tá enquadrado. E eu na época nem sabia o que era enquadrado, né? Falava, não, sou amigo do tal cara. Ele falou, não tá mais. É assim que... Desenquadrou. Eu faço essas... E eles sabem que o meu trabalho não é para colocar no dia seguinte a denúncia no jornal. Eu procuro me aprofundar mais. Se eu vou ter contato com o pessoal que trabalha do outro lado do crime, né? Eu procuro entender o porquê, fazer um trabalho mais profundo, conversar com a garotada para saber o que poderia se fazer para que eles saíssem dali, para que talvez daqui 5 ou 10 anos eu possa escrever algum livro ou propor em algum documentário alguma coisa que traga soluções. Não que seja aquela informação vazia que você fica com ela uma semana, depois todo mundo esquece, você ganha audiência por um tempo e não serviu para nada. A ideia é que você tenha um trabalho mais profundo. E agora, essa última expedição, Eduardo, o Centro Vivo de Curitiba, você teve a largada ali na Praça Tiradentes? Na Praça Tiradentes. E a chegada, depois de uma semana, na Praça Osório. Como é que foi isso? Qual foi o objetivo dessa expedição? O objetivo inicial era chamar a atenção da população para vir ao centro, mas outros objetivos vieram, extrapolou o que a gente precisava. Eu também saí para fotografar e pesquisar para produzir um livro que vai para as escolas, hoje com o patrocínio da Companhia de Cimento Itambé e do Boticário, mas no decorrer da viagem, no meu segundo dia, eu já tinha uma visão diferente do que era a Praça Tiradentes, e aí você começou a criar uma rede de comunicação e de discussão através da Rádio CBN, da Rádio Band News, do Estado do Paraná e da TV Iguaçu, que quiseram acompanhar essa viagem. E aí foram se colocando proposições e se viu que a cidade passou a discutir o centro. Agora, mas, o que tem nesse centro de Curitiba que a gente não sabe ainda? O que se viu que a gente não viu ainda? Vamos começar pelas surpresas positivas. A minha surpresa positiva, número 1, foi a Rua Barão do Rio Branco. Porque sempre quando se fala em processos de revitalização, eles partem da administração pública, criando algum tipo de política. E o que eu vi na Barão do Rio Branco é que a própria iniciativa privada está revitalizando a rua. Então são empresários que, além de ter uma visão de negócio,
eles estão mostrando amor à cidade, como eu já falei para você, na prática. Se alguém investe 4 milhões de reais num empreendimento, que é o que aconteceu ali com a revitalização do Hotel Yoncher, que se tornou o Hotel San Juan, e com uma casa ao lado, que se tornou o restaurante Zia Maíz do empresário Marcos Miller, em sociedade com o Celso Freire, é porque essas pessoas gostam da cidade. A rua estava deteriorada, mas eles estão melhorando. A mesma coisa com a família Gomes, com a Eleonora, que abriu a Casa do Barão em frente à Câmara Municipal. E eles mesmos me falavam, nossa, quando a gente falou que ia abrir algum estabelecimento aqui, todo mundo falava, mas na Barão, no centro. E os lugares estão cheios, as pessoas estão redescobrindo o centro. E ela tem um caráter positivo porque eu contei na Barão do Rio Branco 21 casas de caráter histórico, que foram construídas final do século XIX e início do século XX. Dessas 21, 8 estão sendo utilizadas e 13 não estão abandonadas. Se, em conjunto com a administração pública e iniciativa privada, nós criarmos uma política e abrirmos 3 ou 4 estabelecimentos comerciais que funcionem à noite, porque de dia a rua está boa, a gente revitaliza a Rua Barão do Rio Branco e volta a ter ali uma movimentação. Ainda mais que você tem o Bar Palácio próximo na André de Barros. É essa esperança que eu não sabia até do que tinha acontecido. Então, há esperança para essa rua. E o lado ruim? O lado ruim hoje é aquele pedaço da Praça Tiradentes, que pega a José Bonifácio, a Saldanha Marinho, a própria Praça Tiradentes, a Rua São Francisco. E um pedaço do Largo da Ordem que eu não fui estudar porque não está dentro do centro, já é bairro chamado a boca do lixo, né, Isso mesmo. Curitiba. E você, o que eu falei? O que eu falei para todo mundo? Hoje é mais seguro você andar pelo centro de Curitiba a pé, claro que sem joias e grandes relógios, roupas requintadas, do que você parar num semáforo onde você pode sofrer um sequestro relâmpago. Por que isso? Você vê ali que existe muito tráfico. Mas em nenhum momento eu vi violência. Eu fui a cobaia. 2 horas da manhã eu estava andando pela São Francisco, 2 horas da manhã eu estava andando pela José Bonifácio, pela Saldanha Marinho. Todas essas ruas eu fui. O que eu via? O pessoal me oferecendo o crack. Não é mais a maconha, que hoje é até considerado uma droga leve. Eles não querem mais isso. É o crack. Então, e eu não vejo uma situação complicada. Poxa, são 3 ruas. Então, me parece uma vista grossa. Se a prefeitura bater forte dá para trabalhar em cima. Nesse código de posturas municipais, se não der alvarás para estabelecimentos que você sabe que vão criar esse tipo de situação. Os hotéis da São Francisco. A São Francisco, acho que quando abri, eu tenho um mapa de 1857, a rua já aparece. Quando foram traçadas as 8 primeiras ruas de Curitiba, ela já estava lá, a antiga Rua do Fogo. Tem que pensar no lado turístico. Vamos ver, se a administração pública, tanto o governo do estado quanto a prefeitura municipal, pensarem como negócio, como empresa, ou seja, de arrecadação de imposto e transformarem esses lugares num lugar seguro para o curitibano e para o turista, um turista vai falar muito bem da São Francisco e vai trazer muito mais gente para cá. E são lugares fáceis para você colocar um estabelecimento. Lá na São Francisco também o Jokers, o restaurante São Francisco do Seu Valentim, que é antiquíssimo, eu ia lá com meu pai. Isso daí é patrimônio histórico da cidade. Não se pode olhar dessa maneira. Então, eu acho nesse ponto que existe descuido tanto do governo do estado quanto da prefeitura em se cuidar com carinho. E também, desculpe usar o termo, levantar a poupança dos gabinetes e fazer o que eu fiz, sair para andar. Então o governador ir para as ruas, o prefeito ir para as ruas ou os seus secretários, para ver a realidade como ela é. Por isso que eu falo, não veja pelo jornal. Essa é a nossa função, trazer o mundo real para conhecimento dessas pessoas. Agora, essa expedição também, ela seguiu as regras das anteriores. Você, também. Embora seja um cidadão curitibano, não foi para casa. Você dormiu na casa das pessoas. Dormi. Como é que foi essa experiência? Do ponto de vista de dormir, eu dormi muito bem. Porque eu fui mesclando, né? Num dia era hotel, na casa no centro, do morador. Pois é, no centro, como é que é? É uma região basicamente comercial. Para dormir na casa dos moradores foi muito difícil. Eu consegui porque eu fui falando antes, eu tinha conhecidos. Então eu dormi na casa de um casal, até tinha um jornalista, eu nem sabia que ele era jornalista, da Paula e do Theo, na Praça Tiradentes. No edifício Santa Teresa, um edifício bem antigo. E outro vi a casa do Gabriel Nicolau, que é um engenheiro civil, me convidou para dormir lá.
E ele é um novo morador do centro, eu acho, porque ele mora em alto padrão. Ele falou assim para mim, se eu fosse para Nova York, eu ia querer morar do lado do Central Park. Se eu fosse para São Paulo, eu ia querer morar do lado do Ibirapuera. Em Curitiba, eu quero morar do lado do Passeio Público. E é ali que ele mora, na Presidente Faria. Ele reestruturou, derrubou paredes de um apartamento na frente do Passeio Público e montou um lugar requintadíssimo. Ele ainda brinca que, para ele, quem mora no Cabral mora na periferia. Aí você vê as pessoas buscando o centro também. Você chegou a tomar cano de alguém? Cheguei. Acho que na quarta-feira, eu estava conversando com a dona... semana, né? Foi de 7 dias. Saí no sábado, voltei no sábado. Quarta ou quinta-feira, agora me falha, eu estava conversando com a dona Terezinha, que é da Borboleta 13, e apareceu uma senhora, eu moro aqui no centro, e eu não perco ocasiões. Falei, pois eu estou morando na casa, dormindo na casa dos moradores. Ela pode dormir na minha casa. Vai dormir, está fechado, e não sei o quê. E eu falei, tudo bem. Está fechada a meia-noite. Ela falou que morava na Voluntários da Pátria. Fui, cheguei, toquei a campainha, liguei, até a empregada falou assim, não, ela viajou. Ou seja, em meia hora mudou ela viajou. De ideia. Eram 7 horas da noite e eu falei, tenho que me virar. E se era para se virar mesmo, Voluntários da Pátria estava ali perto, se é para pedir, que seja com requinte, né? Fui pedir para dormir no Hotel Rayon. E fui lá, expliquei minha situação, deixaram. E ali eu parecia criança comendo marmelo pela primeira vez. Fui na sauna, fui na área de fazer os exercícios. E eu ainda brinquei no início da viagem que eu tinha ouvido falar que tinha um hotel em Curitiba que tinha piscina térmica. Era justamente o Rayon. E bem nesse dia não tinha água na piscina. Então, não pôde foi usar quase a piscina. 100% a minha estada ali. E aí, nos outros dias, dormi em outros hotéis, dormi no antigo Hotel Yoncher, dessa rede São Juan, comi muito bem aí nos Iamaís, dormi no Brás Hotel, que eu queria dormir também, porque é um hotel histórico da cidade. E o que eu acabei vendo dormindo no Mabu, que o próprio curitibano pode aproveitar muito bem a sua própria cidade. Então eu sugiro até roteiros. Você pode um dia dormir lá no Albergue da Juventude, com que você vai escolher se você vai pagar R$18 ou vai pagar 60, e eles têm aposentos para casal. Aí você vai sair andando pela Rua Barão do Rio Branco, pode comer um sanduíche nessa Casa do Barão ou vai a pé até o Largo da Ordem. Tem o centro de Curitiba para todos os bolsos. Ou depois vai até a Rua 15, vai comer no Bar do Cachorro Quente ou no Bar Mignon, aquele sanduíche de pernil que é antiquíssimo em Curitiba, desde 1934 eles estão lá. Ou se você quer um plano um tour mais requintado, vai jantar no restaurante aí, nos Iamais, já está do lado, dorme no Hotel Yoncher, que está lindo. Ou seja, o curitibano e sai a pé. Não precisa deixa o carro em casa, por isso que eu saí a pé nessa viagem. Mas me mostrou que existem muitos lugares para você visitar na cidade e de uma maneira segura. Se você for com um moletom, com um tênis, quem que vai querer mexer com você? Acho que fui a melhor cobaia aí para dizer que o centro de Curitiba está seguro, mas não perfeito. O maior problema é o tráfico, porque é esse menino que trafica que vai sentir a falta aí do seu crack e vai querer assaltar as pessoas. Então, ok, Eduardo, obrigado por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês pelo convite. Quero agradecer também e parabenizar a Associação Comercial, a equipe do Projeto Centro Vivo, o pessoal do Boticário, da Companhia de Cimento Itambé, da Siemens, que estão proporcionando à cidade essa viagem e os resultados dela. Nós vamos ter 2 livros. Um sobre o centro da cidade e um sobre a cidade de Curitiba, produzindo em 2 idiomas. Isso vai ser bom para que a gente se aproxime aí dos turistas, os tantos que estão vindo de fora, se aproxime deles em relação à nossa cidade. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a você. Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.